Shalom, shalom, graça e paz, que Deus abençoe você grandiosamente, poderosamente, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu tentei gravar um vídeo para outra plataforma, o Instagram. Queria que o vídeo ficasse ali em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, mas eu não consegui resumir. E eu decidi então gravar aqui para o YouTube. Acredito que vai ficar um pouquinho mais longo, mas vou conseguir, mesmo resumindo, passar a essência daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Eu tenho vivido algumas experiências com Deus, né? Eu digo que você, quando vive uma vida com Deus, você não fica na mesmice. Entra mês, sai mês, semana, entra semana, sai semana, ano, e sai ano, entra ano, e você sempre vai ser conduzido a um novo nível, sempre, sempre, né? Então, o Senhor tem ministrado algo no meu coração por esses tempos. Eu já tenho praticado isso, já tenho vivido isso, né? E chegou a hora de compartilhar aqui publicamente. Vamos lá. Com certeza você conhece a história da mulher samaritana, em que Jesus foi até o poço e pediu de beber, e etc, etc. Os judeus e os samaritanos não se davam, ou seja, não se davam bem, né? Tem toda uma questão cultural. Eu não quero focar nisso, mas eu preciso contar a história dela, resumidamente aqui, para entrar no ensino ao qual eu acredito que o Senhor quer trazer através desse vídeo. Lá no livro de João, capítulo 4, depois você lê o capítulo 4 inteiro, mas a partir do versículo 21, Jesus vira para essa mulher, depois de já ter revelado algumas coisas sobre a vida dela, etc. Jesus diz assim, ó: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero que você grave isso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, Deus, o Pai, Ele está procurando adoradores. Que adoradores são esses? Os que adoram em espírito e em verdade. No versículo 24, para finalizar nossa leitura, diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, eu recentemente, e quando digo recentemente não quer dizer que foi ontem, nem neste mês, mas de um tempo para cá, eu tenho aprendido algo com o Espírito Santo, né? Eu sempre fui muito fervoroso nas minhas orações, sempre fui muito intenso, muito dinâmico. Da igreja a qual eu vim, fui criado desde pequeno, né? Eles tinham um estilo de oração mais intenso, aquela coisa mais fervorosa, que eu não rejeito isso, tá? Eu sei que existem momentos que nós precisamos entrar em batalha espiritual, precisamos nos posicionar, precisamos fazer clamores, e vai exigir ousadia, vai exigir aquele fogo queimando no seu coração. Esses momentos são válidos, mas o relacionamento com Deus não se baseia só nisso, só nesses momentos de pico, de adrenalina, de fogo, power, pancada o tempo todo, não. Eu sempre fiz orações assim. Sempre fiz orações assim. Mas quando o Espírito Santo me revelou algo mudou dentro de mim. Um belo dia eu estava orando e de repente eu comecei a chamar o Espírito Santo. Mas eu comecei a chamar de uma maneira mais calma, mais doce, mais suave, mais delicada. Eu conseguia sentir cada palavra do que eu estava dizendo. Não era aquela coisa mecânica, não era aquela coisa, ou talvez tão dinâmica, era aquela coisa suave, calma, sem pressa, com tranquilidade. Eu dizia: Espírito Santo, Espírito Santo. E à medida que eu ia falando, Espírito Santo, eu fui realmente sendo envolvido pela presença do Espírito Santo.
E o Espírito Santo me fez compreender algumas coisas e é isso que eu quero falar com vocês. Primeiramente, quando o assunto for Espírito Santo, quando estivermos falando com o Espírito Santo, nós não podemos gritar com o Espírito Santo. Nós não podemos tratar o Espírito Santo como se ele fosse um serviçal nosso. Nós não podemos falar de qualquer maneira com o Espírito Santo. Não, não pode. Nós precisamos cultivar, aprender a cultivar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a conduzir a oração ao Espírito Santo. E quando nós chegamos nesse nível, né, de conduzir a uma oração ao Espírito Santo, o temor do Espírito Santo, preservar a presença do Espírito Santo quando ele se faz presente, aí nós chegamos num outro nível, que é orar com o Espírito Santo. Certamente na sua igreja ou onde você geralmente se reúne para ler a Bíblia, orar, você deve ter parceiros de oração, pessoas que oram junto com você. Se você não tem, é necessário que você tenha. Você depende disso? Não, mas é muito bom ter pessoas que vão orar juntos, vão se reunir ali num horário específico. Eu, por exemplo, todas as terças-feiras e domingo, eu tenho um grupo de pessoas, né, que a gente reúne, a gente ministra a palavra, Deus se move, milagres acontecem, curas, etc. O poder de Deus se manifesta, é muito poderoso. Mas, se você não tem isso, é bom que você tenha. Então, quem é o Espírito Santo? Nesse momento ali, ele é o seu parceiro de oração. Seu parceiro de oração. E quando o Espírito Santo me revelou isso, eu entendi algo. Ele me fez voltar em alguns anos atrás, em momentos que eu fiz orações muito dinâmicas, muito gritando com Deus. Deus, faça isso aqui. E ele me fez me arrepender. Arrependimento. Eu tive que me arrepender de cada oração que o Espírito Santo ia trazendo no meu espírito, de orações que eu fiz no passado, me direcionando a Deus como se Deus fosse um serviçal meu. Me direcionando a Deus com ousadia, com... Não. E o Espírito Santo me conduziu a compreender que, a partir daquele momento, eu deveria, antes de entrar num nível profundo de adoração, antes de entrar no nível profundo com a glória do Pai, antes de entrar no nível profundo com o Senhor Jesus Cristo, eu deveria tê-lo como parceiro de oração. Por quê? A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que nos ajuda nesses momentos de oração. E também vai dizer que através de gemidos inexprimíveis, hoje nós compreendemos que esses gemidos inexprimíveis são as orações em línguas, orações na linguagem espiritual. Não quer dizer que você não possa orar no seu idioma. Quer dizer que existe uma linguagem espiritual de oração que Deus te deu. É um dom que Deus te deu, o falar em línguas. Agora, quando eu compreendi isso, eu passei a convidar o Espírito Santo para orar junto comigo. E eu não falava mais nada até que o Espírito Santo chegasse. Por exemplo, eu ficava, Espírito Santo, meu amigo, tu és bem-vindo, Espírito Santo. E só de falar isso, o meu corpo já começa a querer mudar a temperatura. É impressionante isso. E eu ficava, Espírito Santo. Somente quando eu tinha a convicção e a certeza que o Espírito Santo já estava comigo, aí sim eu começava a orar. Começava a adorar. E orava em línguas, e rendia louvores e adoração ao Pai. Enfim, eu era conduzido pelo Espírito Santo, dançava na presença de Deus. Às vezes ficava em silêncio, porque já não era mais a minha carne orando, mas era o meu espírito orando. E aqui, quando Jesus fala para essa mulher, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aqueles que adoram
ou aqueles que oram em espírito e em verdade. E como orar, como adorar em espírito e em verdade? Você não consegue fazer isso pela sua carne. Você não consegue fazer isso pela sua teologia. Você não consegue fazer isso pelo seu raciocínio lógico. Não. Você só consegue chegar nesse nível quando o Espírito Santo ora junto com você, adora junto com você e ora através de você. Quando você está orando em línguas, quem está orando ali é o Espírito Santo. Quando você está orando com o Espírito Santo, ele vai colocando as palavras na sua mente, no seu espírito, na sua consciência espiritual, e você vai declarando aquelas palavras ao Senhor. É um outro nível. É um outro nível, é um nível mais profundo, que não depende de você estar num lugar físico específico, que não depende de você subir no monte, que não depende de você estar num templo. Eu não estou de forma nenhuma rejeitando o monte ou o templo, até porque eu subo no monte, eu visito outras igrejas, né? Sou convidado para pregar e tudo mais. Porém, eu estou dizendo o seguinte, que quando você aprende a adorar em espírito e em verdade, você atingiu um nível muito, muito profundo. Você atingiu um nível verdadeiro, aquilo que o Senhor realmente quer que você faça. O adore em espírito e em verdade. Então, aprenda a cultivar a presença do Espírito Santo. Com Deus você não fala gritando, dando ordens, exigindo. Não. Seja humilde, seja manso, tenha quietude na presença do Senhor. Agora, quando você estiver em batalha espiritual, quando você estiver enfrentando os demônios, as trevas, aí você se levanta como um guerreiro com a espada na mão, com o escudo e vai embora. E grita e se posiciona, porque você está em batalha. Agora não, na presença de Deus, calma. Se deleite na presença do Senhor, em espírito e em verdade. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu sei que para alguns pode até ser um ensino já conhecido, mas para muita gente não é. Para muita gente não fica tão claro, né? Quando a pessoa apenas lê a Bíblia ou não tem alguém para explicar. Por isso que eu faço questão de todas as terças-feiras, às 21 horas do horário de Brasília, reunir um povo de diversos lugares do Brasil. Nós nos reunimos de maneira online e ali eu ministro as pessoas, eu ensino as pessoas. Nós temos pessoas de várias igrejas, temos pessoas da Batista, da Assembleia, de várias denominações. Nós não levantamos uma bandeira específica, não. Nós temos uma missão, e essa missão é capacitar, aperfeiçoar o corpo de Cristo, trazer a revelação da palavra, sem achismo, sem muita loucura, mas trazendo o evangelho puro e simples como ele deveria ser pregado. E eu creio que Deus está fazendo algo poderoso nesse tempo. Nós somos, de fato, os trabalhadores da última hora. O Senhor Jesus está voltando, então você precisa ser despertado. Desperta, ó, tu que dormes, porque o Senhor vem, e Ele vem sem demora. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um like nesse vídeo, ok? Se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e compartilhar com o máximo de pessoas que você quiser, para que essa mensagem ela possa alcançar outras pessoas, tá bom? Shalom, shalom. Deus te abençoe.